boa tarde, Brasil. Boa tarde. Eu sou o Capitão Abiel em minha esquerda. Oficial Yamagan. Somos Israel unido em Cristo. Aqui para falar coisas que estão na Bíblia que sua igreja não fala. Hoje dia eu vou continuar com a segunda parte de ministros, mentiras do seu pastor, abuso sexual, ministro do diabo. Vai a Joel, capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conocereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos buscando para falar a vocês a liberdade de quê? De a mentira do seu pastor. Porque seu pastor fala muito mentira. Mentira na igreja católica e mentira da igreja cristã. Mentira em toda a religião que você saiba. Mas nós vamos falar a verdade. Por quê? Porque estamos muito alto, muito cansado de muito mentira, muito roubo de dinheiro e inocência dos filhos, meninos e também feiras que manter muito quieta, sem falar nada. Veja Joel, capítulo 1 Joel, capítulo 4. Essa é uma escritura que eu vi à noite, ontem. 4. 1 John 4 and 1. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo o espírito. Não creia todo espírito que fala com a Bíblia. Eu estou incluindo a nosso também. Não creia em todo espírito. Entendeu? Leia outra vez. Amados, não creais a todo o espírito. Porque uma pessoa que fala a Bíblia não creia em todo o que as pessoas falam da Bíblia. Entendeu? Com Bíblia aberta. Entendeu? Leia. Mas provai que se os espíritos são de Deus. agora você é seu trabalho para que você examine a pessoa que está falando com Bíblia. Entendeu? Por exemplo, se você pergunta a mim, Abiel, é bom para um homem ter uma esposa também, outra mulher? E eu falo, sim, ótimo. E eu estou falando com Bíblia. Agora você saiba que Deus não gosta disso. Não crê em mim. Fácil. Se você pergunta, Abiel, é bom se eu tenho 30 anos e eu estou interessado eu sou apaixonado com uma garota de 15 anos. E eu falo, sim, tudo bem? Não. Eu estou falando com Bíblia, eu falo tudo bem? Não. Agora você saiba que é ruim. Entendeu? Leia outra vez. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Você tem que provar se ele é espírito de Deus. Entendeu? Leia. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse é o problema. Muito falso profeta no mundo. Agora eu vengo de la nada falando mentira do seu pastor. Suena como que eu tenho algo aí. Porque eu estou falando do pastor, eu estou falando da Bíblia também. Porque eu quiser que você examine seu espírito também. Eu estou falando esta coisa para que você utilize a Bíblia para ver, para provar se a sua pastor está falando a mentira ou se está falando verdade. Por meio da Bíblia, entendeu? Porque eu tenho
A razão por que eu estou fazendo todas estas aulas é porque quando eu era muito menino, eu sempre tenho muitas perguntas da Bíblia. E a mim, muitos pastores falaram, você faz muita pergunta, você não tem fé em Cristo. Eu não tenho fé em Cristo e eu estou buscando a Cristo. Eu estou perguntando por Cristo. Como eu não tenho fé em Cristo? Por quê? Porque eles não têm a resposta que eu estava buscando da Bíblia. Por isso eles falavam, mantém sua boca calhada, não pergunte mais. Eu vou ser diferente para vocês. Eu vou sacar a bolsa de basura para que você saiba e veja essa basura que sua igreja tem. Mas muita gente vai falar contra mim. E vai falar coisa que ele é irmão, ele fala de Israel, nós somos brasileiros. Oi, brasileiros são da tribo do Asher, são israelitas. E eu tenho aulas disso, você pode ver a Bíblia e ler por vocês mesmos, entendeu? Mas a pessoa que fala que eu estou falando uma mentira, você tem que abrir sua Bíblia e ver se eu estou, como falou a Bíblia agora, prova a ver se o Espírito está em contra de Deus ou se é de Deus. Leia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Agora vocês vão saber como o Espírito é de Deus. Leia. Todo espírito que confessa que Jesucristo veio em carne é de Deus. A Bíblia fala que Cristo nasceu como você e eu. Tem mãe e pai. Outro dia eu vou falar disso. Mas agora, para que você veja quem está falando a verdade, você vai ver. Eu estou falando isso. Eu não quiser falar dessa escritura hoje dia. Porque era em preparação para outra classe, para outra aula. Entendeu? Mas eu vi que era muito importante para que você leia esta escritura comigo. Leia. E todo espírito que não confessa que Jesucristo veio em carne não é de Deus. Se alguma igreja que fala que Cristo tem concepção imaculada, não é Espírito de Deus. A próxima aula eu vou falar o nascimento de Cristo. E para que vocês comecem a pensar, Cristo não nasceu em dezembro 25. Ele nasceu em a primavera. Deixa que isso cocine um pouco para que você empiece a fazer perguntas para a próxima aula. Leia. Mas este é o espírito do anticristo. Anticristo é uma pessoa que fala contra Cristo. Se um pastor fala, não, ele nasceu 25 de dezembro. Ok, aonde a Bíblia fala isso? E ele não pode dar a resposta? Ele é anticristo. Lê? Da qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Muita gente em contra desta Bíblia, com Bíblia, está em contra de Deus. Ok? Leia essa parte outra vez. E todo espírito que não confessa que Jesucristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Por quê? Porque é muito anticristo, como vocês pastores, anticristo, mas eles falam com Bíblia, mas eles não falam com Cristo em mente. Por quê? Porque eles estão tocando menino, tocando pequenos filhos, tocando freiras,
e fazendo que freiras tomem aborto, anticristo. Que roubam na igreja falando dízimo, anticristo. Roubando a gente, anticristo. Agora, eu vou para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Um momento. Hoje dia, vamos a falar de abuso sexual na igreja. E como todo isso podia ser evitado. Muito fácil. Evitar. Você não precisa tocar menino. Não precisa tocar freira. Freira não precisa ser freira também. Ok? Por falta de ler a Bíblia, é porque agora a igreja fica ruim, destruída. Leia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que se assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Você está buscando como andar para Deus. Você tem toda a confiança com toda esta igreja. E cada igreja tem Bíblia, mas eles não estão ensinando como caminhar, como agradar a Deus. Esse é um grande problema. E quando você veja a última hora, você vai ver que toda a sua vida ha sido muito em contra de Deus. Você vai encontrar você em destruição. Leia outra vez essa parte. How we ought, that ye have received, como recebiste. Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Não, você não vê que não há abundância em nossos países? Não há abundância. Por quê? Porque não estão andando como Deus falou. E sua igreja não está ensinando como andar a maneira que Deus mandou. Essa é a razão porque não há abundamento, não há crescimento. Leia. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Muitos de vocês falam de Jesus, mas você está falando de um Jesus que não está na Bíblia. Um Jesus caucástico? Não. Cristo é negro. Essa é a próxima aula. Porque não quiser falar essa coisa, mas eu tenho que falar. Porque Cristo é negro. Oh, não importa, Abiel. Abiel, isso não importa. Se ele é branco, ou negro, ou amarelo, ou vermelho. Não importa. Porque fala a Bíblia de Cristo como ele era. Não vou falar disso agora. Porque eu quero falar disso. Porque é muito mentira que sua igreja fala. E às vezes eu falo uma coisa, logo eu lembro de uma coisa que falo outra, e agora eu tenho que falar disso também. Não. Eu vou ter muito controle. Leia. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteneis de prostituição. A Bíblia fala que você abstineis quê? Da prostituição. Da prostituição, fornicação. Abstinei, não faz isso. Pero, sua pastor sigue tocando niños, filhos, sigue tocando freiras. A Bíblia fala, você tem que abstinei de fornicação. Para isso. Não, você sigue fazendo essa coisa. Por quê? Porque você é pai, você é diabo. Leia. Que cada de vós saiba poser o seu vaso em santificação e em honra.
Você tem que possesser, aguentar, segurar em santificação e em honra. Não faça isso. Não toque, não busque. Ok? Para você, sua mente está podrida. Leia. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Mas você saiba que Paulo tem problema com concupiscência. Isso era sua luxúria. Ele tem isso. Mas ele ficou fome. Fasting. Um momento. We just had it the other day too. Ebola. Jejuar. Jejum. Ele ficou jejuar 3 vezes. Por quê? Por concupiscência. Ok? Leia. Verso 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio. Leia outra vez. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio. Negócio de quê? De Deus. Negócio de Deus. Leia. Algum porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Você está atuando que não fica um Deus nasceu. Vendo todo. Mas você fica muito tranquilo. Fazendo besteira. Coisa em contra de Deus. Leia outra vez. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Por quê? Porque você fala a menino, isto é obra de Deus. Se você quiser chegar ao reino de Deus, você tem que fazer isto. E agora tem sexo com menino, sexo com freira. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Deus vai vingar. E vai matar você por seguir fazendo coisa em contra a Bíblia. Como também antes volou, decimos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Ok? Agora, veja Ezequiel, capítulo 22. E versículo 25. Oh, man. 23. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 23. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho de homem, Você é filho de homem. diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada Você é uma terra que não é purificada. e que não tem chuva no dia de indignação. Conjuração dos seus profetas a no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Por quê? Porque você arrebata gente que são pobres, gente que tem confiança em você. Você arrebata essa gente, maldemente, buscando ajuda. E você sigue arrebatando a gente. Leia. Elas devoram as almas, Também devora as almas. Leia. tesouros e coisas preciosas. Você rouba dinheiro delas. Leia. Tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Freiras, maybe? Freiras, viúvas, mulheres que não têm uma proteção na casa, mas eles vê a pastor para proteção. Por quê? Porque você fala com Deus, mas você toma advantage. Se aproveita. Aproveita de gente que tem necessitação de ajuda. E você aproveita deles. Leia. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Vocês transgridem a sua lei. Entendeu? Eu estou falando de você, pastor, que está fazendo coisa em contra da lei.
Leia outra vez. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei Leia. e profanam as minhas coisas santas. Essa Bíblia é a coisa santa e você está em contra da lei. E você tem gente que defende esses desgraciados pastores falando em Facebook. Você não leem a Bíblia? Você tem respeito das pessoas. Isso é em contra da lei. Examine essa Bíblia. Leia. Entre o santo e o profano não fazem diferenças. Não há diferença de o santo e o profanado. Todo é o mesmo. Todo é mesmo. Algo que está podrido, algo que está limpo, e você une os dois. E comem assim. Aceitam. Nós só estamos para fazer uma diferença entre o bom e o mal. Entre bom e mal. Go on. Levíticos 10. Levítico 10 e versículo 10 até 11. Livro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. É para fazer diferença entre o santo e o profano. Nós temos que fazer uma diferença entre o bom e o mal. Entendeu? Para que você saiba que é o que Deus quiser de você. Leia. Entre o imundo e O mundo sujo o límpio. ou limpo. Leia. É para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Vocês são filhos de Israel. Filhos de Deus. Ok? De aí. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem depressa isto não depressa ao homem, mas sim a Deus. Ok? Nós estamos falando de Bíblia, muita gente tem muita coragem conosco. Oi, essa gente, eu sou moreno. Por que eles falam muito da Bíblia? Por quê? Porque é uma diferença, para fazer diferença é o bom e o mal. Entendeu? Mas se eu estou falando de maconha, falando de droga e toda essa coisa, muito bem, eu gosto deles. Eu sou muito legal. Eu vou falar coisa que você não gosta. Porque nadie gosta da Bíblia. Especialmente na católica. Eles não gostam da Bíblia. Por quê? Porque eles ficam com a Bíblia cerrado. E não faz uma diferença do bom e o mal. Fechado. Né? Que nos deu também o seu Espírito Santo. A lei, leia. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isto é amor. Amor é falando a Bíblia, falando a lei, ensinando que você está fazendo mal e que você está fazendo bem para Deus. Entendeu? Mudar do mal e fazer o bem. Leia. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ande nisto abundeis cada vez mais. Como você vai abundar cada vez mais? Leia. E procureis viver quietos Você tem que procurar na Bíblia quieto. e tratar dos vossos próprios negócios. Vossos negócios, sempre e quando que não profane a sábado. Leia. E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Muito bem. Agora, Malaquias, capítulo 2, versículo 7.
Malaquias 2, versículo 7. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência, e de sua boca buscarão a lei, porque ele é anjo de Deus, do Senhor dos exércitos. Isso é propósito de pastor. Vocês têm que buscar a lei, ciência da boca de sacerdote. Mas sacerdote, o que somente tem a boca é mentira. E toda coisa imunda em contra de Deus. Leia. Mas vos desviastes do caminho. Mas pastores han desviado do caminho, porque eles não quiseram caminhar como Deus camina. Leia. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Leia. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todos o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes exceção de pessoas na lei. Não temos nós todos os mesmos Pai. Pai, Deus. Leia. Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos deslais uns para com outros, profanando o concerto de nosso Pai? Exato. Porque está falando em contra da lei. Porque está fazendo coisa. Você saiba que não está suposto tocar menino. Você saiba isso. Mas você não importa. Você quiser, tem toda coisa ruim em sua vida. E também tem as vidas da nossa gente em ruim também. Você é um diabo. Ministro do diabo. Por isso eu escrevi isso em título. E muita gente falou, porque, nossa, por que você fala assim? O título muito, muito forte. Porque esta vida é forte. Entendeu? Vocês são ministros do diabo. E eu tenho que ensinar a luz disso. Okay. Agora, Malaquias 1, versículo 6. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honrará pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? Agora Deus está falando. O filho tem honra a seu pai, né? Logo se vende honra a maestro, né? Deus está perguntando, aonde está minha honra? Ele é pai de todo? Aonde está a honra de todo para ele? Leia. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Porque você está andando sem temor. Tocando menino, roubando a gente, tocando freiras. Rompendo leis. Ele está perguntando, onde está meu temor? Eles não têm temor de mim. Ele construiu o universo inteiro. Mas você está fazendo coisa como que Deus não existe. Como que... Ele vai perdonar a mim. Ele vai perdoar. Eu vou cometer este pecado pequenino. Eu sou ministro de Deus. Eu posso pedir perdão em qualquer tempo que eu quiser. Eu peco e logo faço perdão e tudo bem. Não, assim não é. Você está ruinando, destruindo inocência, destruindo fé. Ok? Leia. Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes,
que desprezáis a meu nome e desistes, em que desprezamos nós a tu nome? Agora vocês falam, Deus, como não? Como eu profanei a você? Impossível. Eu faço o trabalho de você cada domingo. Oi, não é domingo, é sábado. Leia. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Sim, em que não, você vai perguntar, em que vamos fazer uma coisa assim? Porque você não está lendo sua Bíblia. Leia. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é despreciável, porque quando traz animal cego para os sacrificadores, sabe? Quando traz animal cego para os sacrificardes, não faz mal. Por quê? Porque em Velho Testamento, para você trazer uma ofrenda para sacrifício, esse tem que ficar sem nenhuma manchita. Tem que ser perfeito. Uma ovelha de 1 ano. Perfeito. Okay? Mas, antes, profanavam isso. Agora não é para fazer sacrifício de animais. Agora, por quê? Porque Cristo morreu por nossos pecados. Isso não é razão para trazer uma ovelha. Mas você pode jejuar. Okay? E isso é sacrifício. Mas como é sacrifício perfeito para ele? Entendeu? Leia. E quando oferecereis ao cojo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresentá-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Só agora ele fala, oi, eu sou Deus, eu preciso que você sacrifique um animal perfeito para mim, mas você vai mandar cojo, enfermo, doente, mas dá a sua governo, a sua príncipe, não a mim. Isso é basura para ele, eu quero a coisa perfeita. Mas você tem que apresentar você perfeito. Oh, não, Abiel, não, você não pode falar isso. Por quê? Não há ninguém, pessoa no mundo que é perfeito. Pero você tem que pelear, lutar para ser perfeito. You got that scripture? Matthew 5. Yeah. Yes, sir. Libro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeitos a vosso Pai que está nos céus. Okay? So, há uma maneira para ficar perfeito. A Bíblia fala isso. Se você tem que ficar perfeito como Deus em céu é perfeito. Por quê? Porque Cristo faz. Cristo nasceu como você é eu. Ele foi perfeito e você pode ser perfeito também. Ok? Ele caminhou na terra. Você tem que caminhar na mesma terra. Você tem que caminhar como Cristo. Oh, não. Muita excusa. Eu não quero escutar a sua excusa. É comer Bíblia. Você tem que fazer isto e that's it. Pare de falar de excusa e tudo isso. Não. Excusa estúpida. Cristão. Oh, nada é perfeito. Oh, você pode comer porco. Oh, sim, porco. Você pode comer porco, sim. Deus limpou todo. Não, ele não faz isso. Porque ele faz uma diferença do imundo e limpo. E porco é imundo.
said on that. Now you want to go Go back to back. Malachi. No, Malaquías 1. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Porque cuando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecereis o cojo ou ao enfermo, não faz mal. Es mal, ¿por qué? Porque Dios no quiser eso, lea. Ora apresentao ao a tuo príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tuas pessoas? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa. Não, ele não vai fazer isso, lea. Diz o Senhor dos Exércitos. Lea. Quem que há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo de meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitar das vossas mãos a oblação. Mas desde o nascente do sol até o ponte será grande entre as nações o meu nome. As nações en Israel, okay? El reino del norte, lea. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, Agora está falando del mundo inteiro, lea. diz o Senhor dos Exércitos. Lea. Mas vos profanais, Mas vos que é menino, mas vos que são filhos de Israel, filhos, vocês que são pastores, que estão por pastorear a gente, controlar, ensinar a diferença de imundo e a limpo. Você quer? mas vos o profanais, Vos profanou, roubando as gente, tocando ninho, tocando freira, fazendo aborto, amontonando pecado sobre pecado. Leia outra vez. mas vos o profanais, Mas vós a profanais que? quando disseis, a mesa do Senhor é impura, e a sua produto, a sua comida é desprezível. Você é desprezível. Mas você vai fazer excusa. O mundo está dessa maneira. Por quê? Porque o mundo é ruim. Você faz o mundo ruim com sua mentira da boca. Leia. E dizes, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vos ofereceis o roubado e o cojo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Leia outra vez. E disseis, eis aqui que canseira e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vos oferecereis o roubado e o cojo e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois Ele vai aceitar isso de sua mão? Você crê que ele vai aceitar sua basura da sua mão? Ele não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar nada de sua mão. Leia. Por quê? Porque você é um profeta falso. Leia. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal, não se arrebanha. Promete oferecer ao Senhor uma coisa vil, porque a sua grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. That's 14 right there. Right. Read 14 again. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal, Maldito el quê? seja o enganador. Você é enganador da gente, mentiroso, pastor.
mentira a toda a congregação. Maldito você, pastores, que falam muito mentira a gente. Go ahead. Que tendo animales en su rebaño, promete oferecer ao Senhor uma causa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Daí, vea Provérbio, capítulo 11, versículo 12. Por quê? Porque você tem como que você saiba da Bíblia, mas você não tem sabedoria da Bíblia. De nada. Ok? Mas, quando ele fala de Israel unido em Cristo, falamos coisas da Bíblia, verdade. Quando nós falamos assim, o que passa? Leia. Provérbios capítulo 11, versículo 12. O que despreza a seu próximo é falta de sabedoria. Você não tem sabedoria e você tem desprezo contra nós. Por quê? Porque temos sabedoria. Mas o homem de entendimento carece. eu vou calecer se você pode ensinar na Bíblia. E eu estou para todos os pastores, toda coisa que eu falado em essas aulas. Se você vê que eu estou mal em uma coisa, abre sua Bíblia, ensina pecado, ensina tudo isso e ensina na Bíblia, com Bíblia, não com sua boca. Abre sua Bíblia e fala se eu estou mal por meio da Bíblia. Porque eu estou falando que Cristo é negro, Deus é negro, nós somos filhos de Israel e temos que ter temor a Deus e fazer seus mandamentos em fé com Cristo. Se eu estou ruim, manda mensagem. Abre sua Bíblia e ensina-me. Mas, se não, se você é um homem de sabedoria, calla sua boca e aprende e cambia. Tito, capítulo 1, versículo 15. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados em fés. Antes, o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Sua consciência contaminado. Ok? Read that again. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados em fés. Yeah. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus. Você fala que você conhece a Deus, mas negam-no com as obras sendo abomináveis. Esse é o problema. Você tem amor a Deus, mas você não ensina. Exemplo que você ama a Deus por meio de suas ações. Leia. E desobedientes. Desobediente. Fala que você tem que servir a Deus quando? Sábado. Hoje. Hoje é sábado. Mas o que é o que faz agora? Profanando do sábado. Comprando no sábado. Cozinhando no sábado. Vendendo. Comprando. Profanando a sábado. Good? E desobedientes. E reprovados para toda a boa obra. Reprovado. Ou seja, assim, ninguém, nenhum temor de Deus. Nenhuma sabedoria de Deus. Okay? Reprovado. Jeremias 12 e 10. Livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruirão a minha vinha. Leia outra vez. Muitos pastores destruirão a minha vinha. Leia outra vez. Muitos pastores
destruirão a minha vinha. E muitos de vocês, pastores, ha destruído o rebanho de Deus. Ha destruído a igreja, ha destruído a vinha de Deus. Leia. Pisarão o meu campo, tornarão em desolado deserto o meu campo desejado. Você vai a fazer que a gente ande no mundo em um deserto vazio, sem esperança. E muita gente ha morto por depressão. Mas vocês são culpáveis disso. Em asolação o tornarão e a mim calama na sua desolação. Em asolação o tornarão e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está asolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Read it again. Em asolação o tornarão e a mim clama na sua desolação. Você ha sido a vinha de Deus desolada. Go ahead. Toda a terra está assolada. Toda a terra fica desolada por sua maneira de falar às gentes. Mentira. Leia. Porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Hold on. What verse is that? 11. Oh, because no man laid it to heart. Porque ninguém, pessoa, vai a tomar isso responsável. Não fui eu. Eu não fui eu. Não. Isso não sou eu. Eu tenho muita sabedoria. Você não sabe o que você está falando com essa Bíblia. Não. Mas quando todo mundo está em sua casa, o que passa? Falando com o menino, falando com freira, roubando as gente. Leia. Sobre todos os lugares altos do deserto virão destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Você não vai ficar em paz. Ninguém vai ficar em paz. Agora talvez estão em paz porque tem muito dinheiro, tem muita casa e muita esposa com muita prostituta. Estão em paz. Mas você vai ter que pagar. Leia. Semearão trigo e cegarão espinho. Você vai fazer como que está fazendo uma coisa bem, mas o resultado vai ficar mal. Você vai pagar por sua incredulez. Leia. Cansaram-se, mas de nada se aproveitarão. Estais envergonhados das vossas colheitas. Colheitas. Por causa da ardor de ira do Senhor. Ou seja, todo o dinheiro que você roubou, você vai estar em ruim quando Deus transtorne seu trabalho. Que trabalho? Trabalho não, você é trabalhado para o diabo. Deus vai a destruir seu negócio. Leia. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz heredar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei de sua terra, e a casa de Judá arrancarei de meio deles. Ok? Porque você é mau. Você ha tocado a herança de Deus. Você tocou, não somente roubou da gente, você roubou de Deus. Leia outra vez. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos. Você é maus vizinho, leia. Que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei de sua terra, e a casa de Judá arrancarei de meio deles. Vai ser destruído. Isso está falando a Moreno, Judá. Judá, Benjamim, Levi, esses são
israelita, Reino do Sul. Leia. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a mim compadecerei deles e os farei tornar cada a sua herança e cada a sua terra. Isso é o que vai passar no futuro. Jeremias 10, versículo 20. Livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 20. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebrarão e meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Deus está falando, meu tabernáculo está destruído. Ele está falando, nadie está ficando fazendo os mandamentos, nadie vai defender a minha palavra. Meu tabernáculo está destruído. Por quê? Porque vocês, pastores, tomou a Bíblia e está falando mentira às gente. Leia. Porque os pastores se embrutecerão. Vocês são bruto. Leia. E não buscarão o Senhor. E você não abre a Bíblia e lê. Oh, nossa, é festa de tabernáculo. Oh, sábado. Você tem que... Oh, não pode comer, não pode comprar, não pode vender no sábado. Oh, muito bem. Agora eu vou fazer isso, ensinar. Oi, mira, a Bíblia fala que homem tem que ter sua barba. Oh, a Bíblia fala que a mulher não pode ficar com calça. Ela tem que ficar com saia. A Bíblia está falando que os seus pastores são brutos e não buscam de Deus, leia. E não buscarão o Senhor, porque por isso não prosperarão. Por isso mesmo você não vai prosperar, mas você vê que há muita igreja como para de sofrer basura, para de sofrer, fala muito mentira. E eles têm muito dinheiro, mas quando você rouba a gente, você vai ter muito dinheiro. E vai ficar, e isso como você vai pensar como que isso não é para nós. Não, é para você sim. Porque está roubando da Bíblia, roubando da gente. Leia. E a todos os seus gados se espalharão. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma asolação, uma morada de dragões. Você viu? Você viu? Mas a barulho de bruto. Amém. Ok? É um lugar de dragão. Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Agora, para vocês, pastores, que vocês seguem fazendo coisa mal. Ai dos pastores que destruem e dispersarão as ovelhas de meu pasto, diz o Senhor. Ai, está falando, ai, destruição, morte para vocês, pastores, que destruem. Leia. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam a meu povo. Vos dispersastes as minhas ovelhas. Você dispersou as ovelhas, leia. E as afugentastes e não as visitastes. Você não visita a viúva, você não visita a gente doente. Você não faz o trabalho de Deus. E se você faz o trabalho, você ainda está roubando. Okay? Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Porque você faz... read that again.
Eis que visitarei sobre vós as maldades das vossas ações. Right, porque você faz em contra, faz difícil para a gente. Leia. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado. Por quê? Porque Israel está esparcido no mundo inteiro. Não todo mundo é israelita, mas há gente que está esparcido no mundo. Leia. E as farei voltar a seus aprícios, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, em uma delas faltará, diz o Senhor. Isso é onde nós ficamos. Para ensinar a gente, há uma maneira para seguir a Deus. Há uma maneira para servir a Deus. E nós não vamos tocar a nadie. A ninguém. Nós não vamos roubar. Não vamos falar mentira mais. Isso se acabou. E com isso eu falo shalom. Shalom.